O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que o jejum é uma obrigação ou um simples compromisso com a palavra de Deus, com o valor de Jesus no meio de nós. Ô meu irmão, ô minha irmã, este evangelho de hoje é muitíssimo importante e nós precisamos entender bem este evangelho e, sobretudo, colocá-lo em prática em nossas vidas. Olha que na época de João Batista, não é? Os judeus, o próprio João Batista, né? Os seus discípulos, eles faziam um jejum de penitência, um jejum de arrependimentos de pecados. Eles tinham até uma vez por ano a celebração, não é? Aquele dia especial de fazer jejum, de fazer penitência. Só que muitas vezes, e a maioria das vezes, eles faziam questão, né? Sobretudo os fariseus, né? Os judeus, eles faziam questão de aparecer, de mostrar que estavam jejuando. Olha, que quando questionam a Jesus a respeito de que seus discípulos não faziam jejum, porque este jejum que eles praticavam, este cumprimento da lei, que era simplesmente cumprir a lei, era uma espera da vinda de Jesus. Só que Jesus já estava no meio deles, por isso que ele diz, né, que enquanto o noivo está presente, não se precisa fazer jejum. Dias virão em que os meus discípulos farão jejum. Exatamente quando Jesus volta, para o Pai, os discípulos ficam, e o verdadeiro jejum agora, ele tem sentido na perseguição, nas dificuldades que os discípulos enfrentariam para continuar a missão de Jesus. O verdadeiro jejum, então, é quando nós sacrificamos as nossas vidas, o nosso tempo para Jesus. Este é o verdadeiro jejum. Este é o jejum que agrada a Deus, certo? Olha, meus queridos irmãos, é preciso nós entendermos que o jejum ele é muito importante. O jejum ele tem um valor assim muitíssimo importante para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa vida. Quando nós fazemos jejum, quando nós abstemos de alguma coisa que a gente gosta, nós estamos educando nossos corpos, sabe? Nós estamos educando o nosso corpo
contra as tentações do demônio. Quanta coisa, não é, que nós somos tentados a fazer: bebida desregrada, né? Drogas, sexo em excesso, não é? Quanta coisa que a gente faz, esse apego demais ao dinheiro. E Jesus está dizendo que o verdadeiro jejum nos faz educar o corpo. Nós temos uma tendência muito grande para uma determinada coisa que não presta, mas o jejum nos dá força e coragem para que a gente enfrente essa tentação e a supere e vença. Olha que bonito, né? O jejum é em especial para educar, sabe, o nosso corpo, o nosso próprio corpo, os nossos pensamentos, as nossas más inclinações. Esse jejum tem sentido para nós hoje. Jesus reconhece, sabe, e valoriza o verdadeiro jejum, não é? Jesus disse lá, né, aos discípulos que não conseguiam expulsar, não é, aquela legião de demônios: olha, para que vocês tenham poder de expulsar esses demônios, vocês precisam fazer muito jejum e orações. Olha, nós precisamos fazer, sabe, muito jejum, muita oração, para que nós tenhamos força de expulsar os demônios que nos atormentam, que atormentam as nossas famílias, que atormentam o nosso coração. Agora Jesus está te pedindo aqui, meu irmão, não diga para os outros que você está fazendo jejum, época de quaresma, né? A gente faz questão de dizer para as pessoas: olha, estou sem comer carne, estou sem beber, estou sem isso, estou sem aquilo. Não, faça o seu jejum em silêncio, em agradecimento, em oferecimento a Deus. Faça o seu jejum motivados com muita oração, porque nós vamos expulsar essas legiões de demônios que nos atormentam todo dia, toda hora. Não vamos querer aparecer como os fariseus faziam. Vamos fazer as nossas orações, vamos fazer os nossos jejuns da forma que agrada a Deus. Amém? Eu te peço, meu irmão, minha irmã, se você não tem esse hábito de fazer jejum, de fazer uma penitência na sexta-feira, pelo menos nas primeiras sexta-feiras do mês, né? Muitos fazem até na quarta-feira também. Olha, é tempo da gente, sabe, se aproximar mais de Deus, de Jesus, com os nossos jejuns, com as nossas orações sinceras. Vamos sacrificar um pouco de nós pela causa de Deus, pelo reino de Deus, porque assim nós é que seremos os primeiros beneficiados, viu? Esse negócio de remendo novo em roupa velha, esse negócio de vinho novo em odres velhos, isso não funciona não. Jesus veio para dar sentido novo às nossas vidas. É isso que ele quer dizer quando dá esse exemplo, sabe? Nada de coisas antigas, nada do passado. Vamos viver um jejum que agrada a Deus, um jejum hoje, um jejum verdadeiro, um jejum que traz benefícios para o nosso coração, para a nossa alma e para o coração e a alma daqueles que estão conosco, que convivem conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção e de paz, e que as suas orações e que o seu jejum seja voltado para a remissão dos seus próprios pecados, dos nossos pecados, e para que Deus e Jesus nos abençoe sempre. Amém. Que assim seja. Só em ti